Um dos textos que nós temos citado, para mim é um texto, um versículo pequeno, mas que tem sido de grande valor para mim, é 2 Timóteo 2,1, que diz: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Também simples de um versículo. E Paulo fala especificamente para Timóteo, ele diz para Timóteo, ele fala: meu filho, fortalece-te, fortifica-te, cresce na graça que está em Cristo Jesus. E tem uma tradução que diz assim: vive a tua vida, e o termo é usado, empoderado na força desse contínuo fluir da abundância da graça de Deus na tua vida. Nós vivemos da graça de Deus, ok? Então nós precisamos entender, nós estamos falando, por que a vida de fé é importante? Porque fé acessa a graça de Deus. E nós precisamos do poder de Deus, da unção de Deus, da força de Deus, amém, da sabedoria. Nós precisamos tudo que é de Deus nessa hora. Amém? E eu vou dizer para você, nós precisamos aprender a não nos apoiarmos em nada que não é de Deus. A Bíblia fala de Jesus que ele amava a justiça e odiava a iniquidade. Você precisa amar o fato de que Deus tem tudo para você, e você precisa ter uma certa aversão com essa tendência que você tem de se apoiar no braço da carne. Não basta só dizer, graças a Deus, que Deus está comigo, eu tenho Deus e tenho algumas coisas a mais que Deus me deu que eu posso me apoiar. Não, você precisa criar uma aversão ao fato de que você acha e que concebe que você precisa de Deus e mais alguma coisa. É só Ele. Amém? O resto que nós temos, nós usamos sob o comando dele. Então, quando você vê o que Paulo disse assim: eu considero tudo como refúgio, eu não vou me apoiar, porque eu quero conhecer a Cristo. Jesus Cristo é bastante e suficiente, é bastante para mim a sua graça, amém? É suficiente a graça de Deus, o poder de Deus é suficiente. Então, uma linha tem que ser cortada no nosso entendimento, que não é só que você quer a graça de Deus, mas você tem que parar de se apoiar no teu braço e começar a olhar que o braço humano, a natureza do ser humano, os recursos, o que o mundo oferece, o que o natural oferece, ele se torna um inimigo de você acessar o que Deus tem a fazer. O homem natural resiste às coisas do Espírito. Amém. Então, onde nós podemos estar falhando é que nós estamos sólidos humanamente falando e queremos que Deus agregue o poder dele. Ele fala assim, não, algumas coisas têm que sair de nós para que outras entrem. Então, fé em Deus é algo divino, é um presente de Deus, onde você se apoia nas habilidades de Deus, na capacidade de Deus, na força de Deus. Somente, meu irmão, só o conceito de nós dizer assim, Deus, muito obrigado que tu vai me ajudar nisso, e graças a Deus porque eu também vou, amém, eu tenho algo que eu também posso fazer, e lá no teu coração você não consegue, só Deus, amém. É Deus e mais, graças a Deus, amém. Porque cria no nosso coração um senso de que se eu não tivesse isso aqui, eu estava frito, e Deus está querendo dizer assim, não, você não precisa ter nada, só precisa ter Deus. Só Deus basta. Jesus está em vermelho, disse para Paulo, a minha graça te basta. É suficiente? Amém. Você pode se sentir fraco em todas as áreas, não ter nada. Mas a tua fé na minha capacidade é suficiente para lidar com qualquer situação. Amém? Então, o que acontece com a palavra de Deus? Ela vai desafiando você também a olhar certas coisas onde nós estamos nos apoiando. Nós estamos apoiando em algumas coisas. Que Deus vai... O que acontece? Deus vai mostrar para nós ao longo da nossa caminhada que essas coisas também vão falhar. Não adianta, você desfruta do que você tem, mas não apoia naquilo. Amém? Não apoia na tua força, na tua inteligência, nos teus recursos ou na tua experiência. Então, nós vivemos desse fluir contínuo que é o poder de Deus, a graça de Deus em nós.
Essa é a nossa verdadeira força. Ok? Então, eu estou traduzindo o versículo. A nossa força que nós vivemos é esse contínuo fluir da graça de Deus, que só vem para um coração humilde. O coração humilde diz, Deus, todo dia ele diz, eu não consigo sem ti, nada consigo fazer. Ele fala assim, mas contigo, amém, nós somos mais que vencedores. Amém? Não existe meio termo. E aí ele diz, e onde que se encontra? Por isso eu acho, essa tradução é bem significativa para mim. Ele diz, onde se encontra essa força, essa graça? E ele descreve dessa forma. Essa força é encontrada na unção que Cristo carrega e em nossa união com Ele. Amém. Mas a realidade é, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, essa graça está em Cristo. Então você se une com Ele, você anda com Ele, você caminha com Ele, você fala com Ele. Amém. Ontem eu estava compartilhando com alguns sobre a realidade. Tem uma coisa, uma pergunta que Deus vai fazer para nós no céu. Primeira coisa. Tem uma coisa que Deus vai fazer. Nós chegamos diante dele. Porque enquanto nós estamos aqui na terra, o nosso destino está aberto ainda. Ele vai, quando a gente passar dessa vida e estiver diante do Criador, ele vai dizer, ele vai selar o nosso destino. Ele é o reto juiz, ele vai analisar a situação e vai dizer, uns para a perdição eterna e outros para a vida eterna. E a pergunta, Deus, ontem no meu coração ficou, é como se ele abriu os meus olhos, porque é a única coisa que nos importa. Ele diz, como você tratou o meu filho na terra? É isso que o Pai vai perguntar. Jesus é a salvação do mundo. Jesus foi um presente dado por Ele. Como você tratou, você recebeu o presente que Ele veio dar, você é grato pela morte que Ele carregou na cruz, pelo sangue que Ele derramou, pela palavra que sai da boca dEle. Amém? Você lembra no monte, Deus olha do céu e diz assim, esse é o meu filho amado, ouçam a Ele. Ele fala, ouçam o que Ele tem a dizer. Então, o que vale na nossa vida, nós somos discípulos de Cristo, nós fazemos o que Ele manda. O que importa é o seguinte, faz o que Ele manda. E é aí que está o centro da nossa fé. Amém? Como você trata Jesus na tua vida? Amém? Jesus é o centro da nossa. Ele é o Senhor. Amém? Ele é o nosso herói. Amém? Ele é a razão da nossa vida. Nós vamos ir para o céu porque Jesus fez algo tremendo por nós. Então, é essa fé que está nele, a vida está nele. A nossa fé está nele, a unção que você quer para vencer está em Jesus Cristo. Então nós precisamos ser fortalecidos. Nessa noite, a minha oração, amém, que você, ao nós sentarmos aos pés de Cristo para ouvir a voz dele, e amém, nós vamos crendo que não só a nossa união com ele, aqui, é a palavra dele, mas a unção dele, amém, venha sobre a nossa vida e nos fortaleça, e você vai sair daqui forte. Amém, em Cristo Jesus. É uma força que você diz, Senhor, eu preciso dessa força. Amém. E Deus quer fortalecer as nossas vidas. Amém. Porque a jornada requer de nós. Amém. A jornada é desafiadora. Então nós somos fortalecidos pela graça de Deus. E se é graça, precisa ser pela fé. Amém. Se é algo divino, sobrenatural, precisa ser pela nossa fé em Deus. Então, essa é a importância desse tópico. Não é algo que não é autoajuda, não é uma força natural, você não precisa de nada. Meu irmão, eu gosto de um pregador que sempre diz assim, me larga em qualquer lugar do planeta. Aí ele diz. E daqui uns 3 anos, me visita, vai ter uma igreja, eu vou estar plantando algumas igrejas, você vai ver algo florescendo. Sem nada. Esse é o teste da nossa vida. Me larga sem nada. Sem nada. E aí você imagina. Paulo, uma vez é perguntado, diz assim, nós, não tendo nada, por outro lado, tendo tudo. Amém. O Espírito Santo de Deus está sobre você, você tem a voz de Deus, você ouve a voz de Deus, você tem a tua fé. Amém. E Deus, você só precisa disso. Amém. E ele sempre me desafiou. Amém. Deus.
Amém? Tem certas coisas que depois que você ouve não dá para desouvir, né? Você já ouviu. Está ouvido já. Amém? E aí você fica te abuzinando, né? Você, Deus, porque você diz assim, se eu tivesse isso, se eu tivesse isso. Não. Você precisa de uma vida apegada a Deus, em união com Ele, amém? E a unção do Espírito, e um ouvido atento de obediência. Amém? Uma fé, e que Deus nos ajude a operar nessa realidade. Amém? Amém? Então, o teste, a pressão, que nós vamos ver, é pressão de vento destruidor para derrubar a nossa casa. Então, se você sente a pressão que está mexendo com você, é porque é exatamente esse tipo de coisa. Não desanima, não tem nada a desanimar. Mas se está mexendo com você, deixando você desconfortável, a pressão, amém, sugando energia, é porque amém, é esse sentido que a palavra diz, você precisa estar mais, nós precisamos estar fortes nele para lidar com esse vento. E poder levantar do nosso sono e dizer assim, shh, né? Shh, né? Shh, acalma-te e emudece. Então, fé em Deus não é uma opção. Nós precisamos levar mais a sério isso, meu irmão. Amém? Não é uma opção para nós. O dia vai vir, meu irmão. Ou já veio e vai vir de novo. Ou você está no meio de um dia assim, de ventos destruidores pressionando a tua vida. Isso vai acontecer, já aconteceu, vai continuar acontecendo. Não temas. Amém. Aquele que ouve a minha voz e pratica e anda comigo, a casa vai ficar de pé. Amém. Essa é a promessa de Deus. Amém. A casa vai ficar de pé. E ainda Paulo diz, não só permanecer de pé, mas depois de vencer tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Uma fé que vence. Somente a nossa fé em Deus, a nossa vida escondida nele vai nos sustentar nos dias diante de nós. Amém. Então, é um grande privilégio ter Jesus conosco. Existem duas coisas que podem acontecer. Um ataque repentino, que você tem que lidar com um vento desse. O que aconteceu, e eu estou usando porque é uma coisa visual, prática, o que aconteceu no Paraná. Foi algo repentino que veio, é um vento destruidor, você não está esperando. Foi algo que... vai vir, mas ninguém tem a experiência do tamanho do que vai vir. É repentino. Então, existem forças que aparecem repentinas na nossa vida e existem forças que vão se opor a nós na nossa jornada de tocar em algo que Deus quer. Entendeu? Então, no meio do teu caminho, é que nem a terra prometida, tem um gigante na frente, você não adianta. O vento está lá, o gigante está lá, você vai ter que lidar com ele. Então, tem duas formas de ataques destruidores, pressão que a gente pode dar. Coisas repentinas que acontecem, que são ataques diabólicos mesmo. Amém. É impressionante o que acontece. Jesus repreendeu os ventos. E tem aqueles que dizem assim, o gigante está sentado em cima da tua terra prometida, e fala assim, vai ter que sair. Amém. Vai ter que sair. Amém. Aí sobe a tropa de elite. Né? Nós vamos ter que ir. Amém. Eu creio que nós precisamos de uma fé de tropa de elite agora. Amém. Essas coisas nós precisamos um pouquinho mais. Amém? E, meu irmão, se você está lidando com montanhas na tua vida e você sente que parece que tem uma montanha na tua frente, esse é o contexto. Parece que você está lidando com uma montanha mesmo. Essa parte a gente precisa entender. Pastor, mas parece que é uma montanha, ela é grande, ela não se move, eu não consigo. Esse é o sentido da palavra. Nós estamos lidando com algo desse tamanho. Amém? Então, se nós sentimos esse tipo de pressão, é porque exatamente é o que... quando você estiver lidando com isso. Mas existe fé para isso. Amém? Existe fé para lidar com essa situação. Amém? Então eu queria animar os irmãos. Existe fé para lidar com a situação que você está lidando. Existe poder de Deus, existe graça disponível para lidar com a situação que você está lidando. Deuteronômio 1,
Eu quero ver se eu preciso dar algumas bases. Nós vamos encher você com a palavra de Deus, nós vamos orar. Eu queria orar por você no final da reunião também. Orar para a Cláudia especificamente também. Deus tem força sobrenatural para ti nessa hora. Então, recebe de Deus já, desde agora, em nome de Jesus. Amém? Deuteronômio 1. Eu vou passar rápido por esses temas. Então venha com fome, venha preparado, traga a sua Bíblia, ok? Inclusive o casalzinho levantou a Bíblia, né? O que você vai olhar? O celular? Amém? O celular não conta, meu irmão. Não, a Bíblia está no celular, pastor. Mas não, o simbolismo não... Amém? Não sei se você consegue perceber comigo. Não, amém? Parece que falta alguma coisa levantar o celular. Sim, mas tem a Bíblia e tem um monte de outra coisa ali dentro. Amém? Você tem a tua fé e outras coisas junto ali dentro. Amém? Graças a Deus pela palavra de Deus. Amém? Essa aqui é a minha Bíblia. Amém? Ela é... Amém? A palavra de Deus é poderosa para nos salvar. Amém? Amém? Existe poder, é uma bênção. Então, Deuteronômio 1 é o caso. Então, eu citei desse vento que sopra repentinamente e você não espera, você não está preparado, talvez, para isso. Amém? Esse talvez seja um dos ventos, e nós precisamos saber, eu preciso ter uma fé que lide com as coisas que acontecem onde ninguém está preparado, mas de alguma maneira tem algo dentro de mim que alguém sempre, amém, alguém fica de pé sempre. Amém. Como que a pessoa fica de pé? Sabe, quem é que imagina certas coisas que acontecem e a pessoa vem, ela sente o impacto, mas ela está de pé. Amém. Quem é que planejaria? Daniel não planejaria que ele ia para a cova dos leões. Se apresentou a situação para ele. Alguém tramou com ele. Não tinha na história dele que estava planejado que ele ia para a cova. Senão ele estava vivendo uma vida fiel a Deus. Fiel a Deus, servindo. Aí alguns colegas dele estavam tramando. A gente precisa pegar esse cara. Mas ninguém, quem é que vai dizer? Mas não existia a possibilidade de cova dos leões. Daniel não estava estudando a Bíblia, fazendo um estudo sobre como lidar com cova de leões. Ele não tinha, ele estava andando com Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. Meu irmão, a nossa união com Cristo liga com tudo que vier. Amém? Você não precisa se preocupar com o que vem. Anda com Deus. Amém? Fica sobre a rocha. E aí eles tramaram, e disseram assim, a gente precisa achar um furo. E acharam o furo e dizer, se acontecer, e criou um decreto, se acontecer, cova do leão. Então, foi um decreto que surgiu. Amém. Quantas vezes nós pegamos de surpresa com algum decreto aí, uma lei que aparece? E, alguém acordou e inventou uma lei. Amém. Amém. Vocês que são da área, têm empresa, amém, é comum isso aí. Uma lei de importação, lei de tarifa. Puf! Tá, e aí, tipo assim, desculpa que eu existo, eu estou aqui embaixo, qual é? Amém, alguém inventou. Amém. A nossa fé, firmada na rocha, lida com essas coisas ocasionais que se lida. Deus é fiel, ele fala assim, ele tem sempre uma solução. O que talvez nós precisamos aprender, ou a ênfase nossa é dizer, não é se tem solução ou não, é dizer assim, onde está essa solução, Deus? Eu não estou vendo. Volta os teus olhos para Ele, te rende, o véu cai e você enxerga. As respostas estão tudo do nosso lado. Tudo é possível e tudo tem solução. Amém? Então, Deuteronômio 1, ele estava entrando na terra. Eu só queria citar o versículo 32, que diz assim, nem por isso cresces no Senhor vosso Deus, depois de tudo que Deus fez, e falou e prometeu a pessoa assim, não vamos entrar. Qual é a causa principal dos nossos problemas? É que a gente não acredita em Deus. Amém. Não, é demais. Meu irmão,
a nossa inteligência, a nossa experiência, a nossa avaliação, o conselho dos ímpios, o grupo do WhatsApp, o que você fica assistindo, tudo que todo mundo diz, a palestra do psicólogo, tudo isso faz com que a tua fé vai... Não, porque eu ouvi fulano de tal, o médico disse assim, que isso aqui não tem cura. Sim, você precisa analisar que as pessoas falam dentro de uma área. Amém. Deus fala dentro da área dele. Amém. Os médicos dizem isso, fulano disse isso, cicrano disse aquilo outro. Amém. O meu grupo disse aquilo outro, a minha tia, amém, que gosta de meter o bedelho em tudo e dar opinião nos grupos do WhatsApp, disse tudo. Amém. Manda 500 mil forward, aquele, segue, aquelas mensagens. Amém. Ali, graças a Deus, achando que ali vai ter sabedoria, alguma delas vai cair. Amém. E aí você fica ali, mas eu tenho que ouvir, tenho que responder. Então você fica enchendo a tua cabeça, e aí diz assim, na hora que a pressão bate, o que você olha? Amém. Amém. A foto do cachorro que eu recebi, o meme do animal, o que vai? Amém. Tem tanta coisa na tua cabeça. Amém. Até você ir abrindo assim, achei um versículo, pastor, que eu ouvi no domingo, há 3 domingos atrás, quando eu fui na igreja. Mas isso não vai resolver, meu irmão. Não vai resolver esse tipo de vida. Amém. É uma fé viva que você mantém acesa no teu coração, que diz assim, o inimigo bate e você... Amém? Sim. Amém. Jesus nunca foi pego de surpresa. Ele andava no Espírito. Amém. Amém? Então nós precisamos ser um pouquinho mais sérios. E se você virar Deuteronômio 9, versículo 23, primeiro ele chama o povo de cabeça dura, dura serviço, falando do mesmo caso. Eles estavam diante dos gigantes na terra, para entrar na terra prometida. Ok? Diante de uma promessa que Deus tem. Deus falou, Ele vai cumprir, e você, mas está difícil, mas é complicado. E aí ele diz assim, versículo 23, quando também o Senhor vos enviou de Cádiz Barneia, dizendo, subi e possuí a terra que vos dei, rebeldes fossem. Você, não vamos subir, porque é difícil. Amém, porque é complicado. E meu irmão, toda a nossa reação humana de não fazer é porque nós não acreditamos em Deus, que Deus é capaz de passar por cima de todas as nossas dúvidas, incredulidades, problemas, crise, dinheiro, todas as coisas naturais que nós levantamos, Deus é maior que tudo isso. É por falta de fé em Deus. E ele diz assim, e não o crestes, e não obedeceste à voz dele. Rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia que vos conheci. Amém. Que história, amém. Deus nos livre disso. Então, o que acontece? A gente não acredita. Deus falou, eu vou estar com vocês. Por quê? Porque quando Deus fala algo e você age em fé, você enfrenta a resistência. E aí você diz, está vendo? Amém. E nós não sabemos lidar com esse período entre o que Deus fala até a manifestação do que Deus tem para nós. E aí Deus diz assim, agora não vai. Não, agora nós vamos. Lembra que Deus diz assim, agora vocês vão dar a volta e vão voltar para o deserto. Porque vocês foram rebeldes, agora eu não vou com vocês. Daí teve um grupo que disse, não, agora nós vamos. E a Bíblia chama essa pessoa de presunçoso, arrogante. Ele diz, não, agora eu vou. Não, Deus diz, não vai. Amém. Quando Deus diz vai, tu não vai. Quando Ele diz não vai, tu vai. Amém. Então não é uma questão de fé. Porque agora os gigantes estão lá. Agora tu vai encarar o problema na tua força. Amém. É uma questão do nosso coração, nós somos rebeldes por natureza. Quando Deus diz A, amém. E isso que nós vemos no mundo. Deus fala A, pastor, mas não é. Aí Deus fala B, sim, A é certo. É uma contínua resistência. Amém. Parece que nós somos do contra. Quem disse essa frase? Se há governo, eu sou contra. Eu não preciso nem avaliar. Eu sou contra isso aí. Amém. É a nossa natureza, que nós não gostamos de ser governado pelo Deus do universo, Criador do céu e da terra, que nos ama e provou o seu amor. Amém. Nós não
não vamos conseguir lidar com a vida sem Deus. É impossível você lidar com a vida sem Deus. Nós precisamos do poder de Deus, da instrução de Deus, da graça de Deus, da força de Deus, da sabedoria de Deus, do mundo. Amém. Nós precisamos de Deus para tudo. Então, Salmo 93, e aí nós vamos ir tentar aterrissar. Salmo 93. Reina o Senhor. O Senhor continua reinando. Revestiu-se de majestade. De poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. E aí ele diz, desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor das alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Então ele está dizendo, o vento sopra, a chuva cai, o vento bate, o rio vai levantando, a água pressiona, Deus é maior do que o som das águas, Ele é maior que as ondas, Ele é maior que a pior situação, Deus é maior, sempre é maior que tudo. Amém. Deus sempre é maior, nós precisamos encher o nosso coração com a realidade que Deus sempre é maior. Você precisa, para correr essa carreira, você precisa olhar para Jesus sempre, fixo nele. Não dá para viver uma vida cristã com os olhos em tudo que é coisa e na hora que a pressão abate você não sabe onde é que está Jesus. Amém. Esse é o grande problema. Onde está Jesus para saber o que Ele está dizendo? Porque você está tão distraído. Amém. Anda com Ele. Amém. Anda com Ele. Não crer em Deus é um assunto sério. Amém? E traz consequências. Ok? E não é uma coisa pequena, nós precisamos levar a sério esse assunto. As nossas vidas dependem. Uma vida de vitória, uma vida de concluir a nossa carreira, depende de uma vida de fé plena em Deus. Se nós não vivermos na habilidade de Deus e na força de Deus, nós vamos estar honrando e adorando uma outra fonte. E isso não vai dar bem. Amém? Não dá bem. Ser soberbo e arrogante, achando que você pode confiar em outra coisa que não Deus, não é uma boa ideia, meu irmão, nessa hora. 2 Coríntios 12. Eu citei esse texto, vamos só passar por ele, para a gente... 2 Coríntios 12. Eu disse para os irmãos que eu queria ser sensível ao horário dos irmãos. Mas como tem uma base bíblica que diz assim, não sabeis nem o dia, nem a hora, nem os minutos. Então, a gente também tem esse extra. 2 Coríntios, texto conhecido dos irmãos, versículo 7, 2 Coríntios 12, 7. E para que não me ensoberbecesse, ó Paulo dizendo, eu tive uma grande experiência. E meu irmão, você pode botar o que você quiser. Eu tive uma grande bênção na minha vida. Eu tive uma grande vitória. Paulo teve uma grande revelação, ele viu coisas, Deus revelou coisas para ele. Eu tive uma grande vitória, pastor, tive uma grande vitória, uma grande bênção. A tendência é que você vai se ensoberbecer por causa disso. Essa é a natureza do ser humano. Cada vez que você conquista algo, o ser humano, ele se acha. Cada vez ele se acha. E aí Deus diz, para que eu não me ensoberbecesse. Amém. Com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo estava lidando com soberba e
Amém. E não vão ser nós que vamos achar que nós somos as pessoas mais humildes da terra, né? Amém. Meus irmãos, é destrutivo o orgulho e a soberba do homem. Ele destrói a gente. O leve senso no nosso coração que a gente pode dar um passo sem Deus, porque a gente tem algo, que a gente ganhou algo, que a gente conquistou algo, que tudo que a gente deu foi Deus que deu, no fundo da história, e achar que foi porque é algo que a gente fez alguma coisa, é destrutivo. É o orgulho do ser humano que destrói as pessoas. Amém. Porque nós estamos resistindo à graça de Deus e estamos dando espaço para o diabo fazer o que ele quer. E aí ele disse assim, para que isso, amém, qualquer coisa que acontecer na nossa vida, alguma pressão, alguma situação que mantém você humilde, amém, dá graça a Deus. Amém. Dá graça a Deus. Se certas coisas na tua vida, amém, te fazem andar humilde, você, eu não sei, Deus, é impressionante. Eu estou continuamente lidando, parece assim, Deus é bom, Ele me abençoa, eu tenho vitória, mas eu não consigo chegar nesse lugar, parece que eu posso. Eu estou sempre dependendo de Deus, eu estou sempre nesse. Eu falo assim, é uma grande bênção. Realmente te mantém humilde. É uma das coisas tremendas, onde Paulo diz assim, eu achei uma maneira de viver. Agora, quando eu sou fraco, então eu vou gostar dessa situação, porque ali o poder de Deus está. Amém. Nós precisamos achar uma maneira de viver onde o poder de Deus flua e não a nossa força. E ele diz assim, ele fala bem claro. Amém. Eu pedi para Deus, me ajuda a resolver esse problema. E Deus disse, não, meu filho, a minha graça, se você souber o que a minha graça é capaz de fazer, e nós dizemos, nós tratamos esse versículo como se fosse assim, Deus vai carregar esse calo para o resto da vida, mas a graça de Deus vai te dar uma força. Não, é uma vida dependente do poder de Deus. Paulo diz assim, ele viu a situação e agarrou no primeiro momento, eu vou me gloriar nessa situação, porque o que eu quero é o poder de Deus na minha vida. Amém. E se para isso eu precisar ter cara de fraco, amém, que não tem, que não pode, desprezível, não tem problema, eu quero o poder de Deus na minha vida. E Paulo usa essa expressão e diz assim, tudo o que eu passar nessa terra, por amor de Cristo, amém, não tem problema. Porque o que eu quero é que o poder de Deus se manifeste na minha jornada nessa terra. Amém? Nós precisamos do poder de Deus. Amém? Amém? Nós precisamos da graça de Deus, da força que só Ele pode nos dar. E uma das coisas que é uma lição que nós precisamos aprender, que eu queria que os irmãos ajudassem. Conviver com as nossas limitações é um desafio para a pessoa orgulhosa. Amém? Para a natureza humana. A gente fica lidar com fragilidades e dizer assim, eu não, amém. Quando eu olho para mim, parece que não tem nada, Deus. Eu nunca tenho nada, mas sempre tem que ficar dependendo, sempre tem. Meu irmão, nós precisamos chegar no ponto de dizer assim, o ser humano é extremamente limitado na sua capacidade de fazer as coisas. Nós precisamos entender, não tem nada de defeito se sentir incapaz, impotente, inoperante numa situação e dizer, Deus, se propício a mim nessa hora. Essa é a combinação que nós estamos precisando aprender mais, que a força é do Senhor, nós precisamos concluir que nós não temos nada a oferecer. Amém. Deus é tudo para nós. Amém. Só que a gente sente, amém, você se sente um pouco desconfortável, você se sente meio estranho, você se sente, amém, porque parece que eu não tenho, amém. E aí o poder de Deus, amém, é que nem andar sobre as águas. Eu tenho dito para alguns irmãos, andar sobre as águas, amém, vai te deixar os teus 5 sentidos meio estranho, você vai se sentir meio estranho, amém, você vai ficar tenso, você vai ficar, amém. Imagina Pedro, meu irmão, pé na água, andando sobre as águas, ele fala assim, tudo o que ele sabe fazer, ele teve que negar. Ele diz assim, eu não posso me apoiar em nenhum dos meus sentidos mais. Amém. A gravidade, o peso, tudo. Ele perdeu toda a referência. A única coisa que ele tinha é uma palavra de Deus. Ele tinha que pisar em cima da palavra de Deus. Ele precisava andar pela fé. Amém. Então,
o que isso vai acontecer? Nós vamos nos sentir meio estranhos, sim. Esse é o sinal de que você diz, tá, mas eu não sinto, pastor, os meus olhos, eu não estou enxergando. A sensação que eu tenho é que eu perdi o controle da situação. Deus, eu sempre tive tudo sob o controle. E Deus está dizendo, vai, amém, lança. E eu falo assim, é um teste de confiança plena em Deus. Amém. É um teste de confiança plena em Deus. O que nós queremos é que a força de Deus repouse sobre nós. Quando tudo no teu natural vai dizer para ti, gritar na tua cara e dizer assim, tu é fraco, tu não consegue, esse é o lugar bom, esse é o lugar de dizer assim, eu sei, mas em Cristo eu sou mais. É nesse lugar que o poder de Deus se aperfeiçoa, porque você vai ter que reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Você não pode ter as duas coisas. O teu poder, o teu braço, a tua inteligência e o poder de Deus. Não dá para ter as duas coisas. Então, essa jornada de fé, de ver o que Deus é capaz de fazer na nossa vida, ela passa por esses momentos onde você vai se sentir meio estranho. Porque a Bíblia fala da seguinte maneira, nós não andamos pelo que nós vemos, sentimos, olhamos pelo nosso mundo natural. Nós olhamos pela fé. Amém. E nós precisamos entender e parar um pouquinho. Deus, a gente diz, eu ando pela fé. Meu irmão, Ele requer de nós a graça que Deus nos ajuda a entender. Essa caminhada pela fé, ela vai te deixar vulnerável nos teus sentidos naturais. Você vai se sentir desconfortável, com certeza. Deus, parece que eu estou andando no vácuo, eu não tenho onde me apoiar, Deus. Eu sempre tive tudo certinho, tudo controlado, eu tinha tudo, amém, estava tudo sob controle, mas Deus, parece que eu estou sendo irresponsável até. Amém. De crer, de achar que Deus pode. Amém. Eu falei assim, Deus, mas eu sinto no meu coração a tua palavra dizendo, continua andando, continua crendo, eu vou estar contigo. E aí você olha a onda, amém, o que é? A onda é grande. A pressão, o vento, a chuva, e você diz assim, e Deus diz assim, não temas. E é interessante que Jesus diz assim, Pedro, por que tu duvidou, Pedro? Como se fosse uma coisa, né? Pedro, andar sobre as águas é tranquilo, amém? Não é complicado. Então, te dispõe a passar por esses momentos onde você se sente frágil, fraco, ou parece que você perdeu o controle e parece assim, você fisicamente, humanamente, você desanima, se frustra. Esse é o lugar de se voltar para Deus e dizer assim, Deus, na minha fraqueza, eu creio no teu poder. E é isso que vai nos ajudar a crescer na nossa caminhada de fé, é saber lidar com esses momentos onde naturalmente você desanimaria, você falaria uma bobagem, você dizia, Deus não se importa, onde está Deus, perdi todas as esperanças, todo mundo me abandonou, você vai e diz assim, ao invés de fazer isso, segura a tua boca e diz, Deus, os meus olhos estão em ti, nessa hora, que o teu poder se aperfeiçoe nesse momento, amém, e Deus, amém? Dá para entender dessa forma? Eu não sei se você já passou por isso, amém? Você passa por uma coisa e você diz, Deus, parece que você está no... Eu estou crendo em Deus, mas tudo ao teu redor diz ao contrário. Tem um aspecto interessante também, que quando você ouve uma palavra de Deus e você decide, eu vou andar nessa coisa. Amém. Lembra o que aconteceu? Moisés? Diga ao povo de Israel que marche e fala, solta o meu povo. Sabe qual é a primeira coisa que eu vejo? Mais trabalho para vocês. Aí você leva um repuxo, assim, eu vou ser grande, né? Eu resolvi andar pela fé, agora ganhei mais trabalho. Amém. O que é isso? Meu? É exatamente essa a nossa vida de experimentar
e de crescer na fé, ele vai ter essas situações e você vai ter que saber lidar com elas. Amém? Aí está lá o pastor falando que tem que andar pela fé, daí eu resolvi, eu fui, eu senti que Deus estava dizendo, Deus falou comigo, fui, e isso aqui aconteceu, ganhei mais problema. Ao ponto de o povo de Israel dizer assim, olha só o que vocês fizeram. Sabe o que o povo de Israel disse para Moisés? Tu entregou uma espada na mão de Faraó agora para nos liquidar conosco. Porque agora nós nos tornamos odiosos diante de Faraó. Agora, olha só. E sabe o que Deus disse para Moisés? Agora você vai ver a minha mão. Com a minha mão poderosa. Então, o que você fez? Ao invés de você cair e ser afetado pelo repuxo, ou o contra-ataque, você diz assim, eles foram a Deus, Moisés foi para o chão. Amém. Moisés foi para o chão, disse, Deus, agora o que olha só, olha o que eu fiz. Amém. Eu falei para eles andar pela fé, que tu ia libertar eles. E olha só, eles ganharam mais trabalho. Amém. Mulher, cheguei em casa, e aquela promoção que eu assim, ganhou uma promoção de trabalho. Nós vamos trabalhar 2 vezes mais agora e menos. E vai ganhar, não vamos ganhar menos. Eu disse, graças a Deus, Deus é bom, né? Estava orando, o servo Moisés veio de lá para nos libertar e nos libertou de uma vida de férias. Agora é mais trabalho. Imagina o papo entre eles. Esse é o papo do homem natural que começa a fazer gracinha e piadinha e diz assim, ó. E Moisés, o homem de Deus, diz assim, mas Deus falou algo. Cada vez que você der um passo de fé, você vai tocar em alguma coisa e você vê uma resistência, é porque você acertou algo, você está no caminho certo. Amém. A fé que não gera resistência não está afetando em nada. Amém. Essa fé que Moisés foi na cara de Faraó e disse, liberta esse povo. A primeira coisa, amém. A reação da tua caminhada de fé, do que você vai ver no outro dia, não diz nada se Deus está com isso ou não está. Deus prometeu, Ele vai fazer. O que faz de nós é o seguinte, você crê no que Deus falou? Amém. Então, como você reage com uma notícia onde você estava andando e recebe uma invertida? Amém. Pastor, eu semeei, criei em Deus, e agora é o seguinte, a lei saiu, e agora é o seguinte, estou com o dobro de problema. Muito obrigado, pastor. Foi uma benção ter ido na igreja daquele domingo, podia ter faltado, amém. E aí não ia ter o problema que eu estou lidando agora. Conversa com os 3 amigos da fornalha. Eu podia deixar a fornalha acesa. Agora eu ganhei 7 vezes. Podia ter ficado no culto só com a fornalha acesa. Meus problemas já são suficientes. Amém? Eu ganhei 7 vezes agora. Amém? A nossa fé, e o que nós estamos vendo? Que a nossa fé está desafiando, está confrontando o mundo aí fora, o mundo natural. E você tem que estar preparado para a pressão que você vai ouvir. Você precisa estar preparado com o que você vai ouvir de resistência. Amém? Deus te dá uma palavra, você faz algo, te dá uma grande vitória, depois você ouve uma coisa e diz assim, Deus, esse é o que eu ganho pela minha fidelidade de te servir. Amém. E o inimigo sempre vai tentar roubar a semente de fé do nosso coração. Amém? Nós estamos lidando. E mesmo essa é a razão, porque você precisa ser forte, você não pode ser daquele que no primeiro embate você pega uma resistência e você já desanima. Amém. É um combate de fé, nós precisamos ser capazes de acessar a nossa caminhada com Deus, bater. Amém. Amém. Faraó sentiu o golpe. Amém. Olha só, o pessoal, ele está ocioso, eles estão ouvindo outras vozes, põe trabalho nele, porque isso aí não vai dar certo. Vocês estão com tempo ocioso e estão ouvindo algo que está gerando fé no coração de vocês. Amém. Trabalha mais, eu não tenho tempo. Não, ouve mais a voz de Deus. Fé entra no coração. E aí o que acontece? A gente sabe que é a história. Amém? A mão de Deus veio. E a mão de Deus, amém, está disponível para nós. Amém. Para cada um de nós na área que Deus tem nos chamado para operar. Amém?
Então, quando você disser que você vai mover uma montanha, a montanha vai olhar de volta para ti, quero ver. Amém. Amém. É lógico. A gente acha que quer dizer assim, ó, não, é sério, meu irmão. Não, eu vou mover montanha. A primeira situação que acontece, a gente acha que só cantar mover montanha ela já vai ser da frente, por favor. Né? Que o inimigo vai botar um tapete vermelho para nós simplesmente porque nós cantamos mais forte no domingo, meu irmão. Não funciona dessa forma. Amém. Fé diz assim, Deus falou comigo, não interessa o que aparece na minha frente, eu vou ver Deus se movendo e essa montanha vai sair. E o que eu precisar fazer, eu vou até o fim. Amém? É uma fé inabalável em Deus que diz, eu não duvido de Deus. Amém? Não importa se tem gigante na frente. E meu irmão, quando aqueles meninos disseram assim, vocês se prostram, ou nós vamos, amém, vocês vão para a fornalha. E eles disseram, nós não vamos nos prostrar, porque não existe essa possibilidade no nosso cardápio. Amém. Nosso Deus é nosso Deus. Amém. Uma fé sólida. Só que é o seguinte, meu irmão, 7 vezes mais, ok? Parece que a montanha ficou maior, na verdade. Não tem isso, meus irmãos. Às vezes Deus fala conosco que a gente vai enfrentar um problema, parece que ele aumentou. Alguns já tiveram esse problema. Amém. Ficou 7 vezes maior. Você ganhou 2 vezes o trabalho, agora você tinha um problema de trabalho, agora aumentou 2 vezes o trabalho. Amém. E você diz assim, está vendo? E o que acontece? A nossa fé é um pouco frágil, ela é uma fé de primeiro passo só. E Deus diz assim, você precisa, eu sou o autor e consumador, eu sou aquele que começa e termina. Você precisa crer em mim, não como o passo mágico que você dá, mas que alguém que vai andar com você. Essa é a nossa jornada, eu vou levar até o fim. O que a mim me concerne, o Senhor vai levar até o final. Amém? E o que nós não podemos parar no meio do caminho. Amém? Eu percebo, eu vejo isso, que tem muitos de vocês, vocês sabem que estão andando sobre as águas, se Deus não ajudar, amanhã vai ser complicado. Amém? Você se dispôs a andar sobre as águas. Eu digo, continua andando. Essa é a nossa caminhada. Deus é fiel, amanhã Ele vai vir com a sua graça, com a sua bondade, e Ele vai vir ao nosso encontro. Amém. Amém. Pastor, eu não vou ter nenhum dia de folga. Amém. A nossa carne, ela não dá folga. Amém. Não dá para dar chance para ela. Amém. Confia em Deus, meu irmão. Então, o que é o meu ponto? Ok? Os 3 meninos estavam, o que fazendo? Tratando dos negócios do rei, certo? Sábios, na corte, comendo bem. Deviam ter um fundo de pensão bom, né? Imagina. São funcionário público, a Babilônia, a nação mais rica do mundo. Eles davam presentes e honras. Então ele devia ter um fundo de pensão futuro, uma aposentadoria garantida, comia na corte do rei, também tinha carro público, né? Aquele transporte público, vale-refeição. Eles andavam com Deus, oravam, tinham uma vida boa. Até que alguém resolveu levantar uma estátua. E a pessoa disse, por que a nossa vida estava tão boa? Alguém levantou uma estátua e desafiou a minha fé. Amém. Essa é a vida que Jesus está querendo dizer. Nesse momento que a estátua foi levantada, o teu salário, a tua aposentadoria, a tua amizade, a tua influência na corte não vale mais nada. Você não tem mais nada. Você não pode usar nenhuma influência, nenhum lobby, nem nada. É a tua fé que está em jogo. É só a tua fé que está em jogo. Amém. E é isso que nós vamos ver diante de nós. Amém. Não adianta. Tem momentos na nossa vida que tudo mais vai falhar. Essa é a nossa fé. E eles disseram assim, não. É lógico que a única coisa que nos sustenta nessa vida não é o que nós tínhamos. Eles viviam, amém, amando a Deus. E eles declararam ousadamente, como nós dizemos, é lógico que eu não vou me dobrar, na esperança de que Deus, então tá, eu vi, não precisa passar no teste. Não. Eles falaram com convicção e até o fim. Minha palavra é minha oração nessa noite para os irmãos.
Esse período onde você diz, é lógico que nós não vamos nos dobrar, até você olhar o pessoal aquecendo 7 vezes, isso aqui mexe conosco, meu irmão. O nosso natural, se não é bem treinado, você começa a ver, nós vamos aquecer 7 vezes, as labaredas começam a aumentar. Amém. Deus, eu tinha uma fé para uma, mas agora nós sentimos a pressão. Não adianta dizer que não. Amém. Quando o advogado liga, alguém dá uma notícia, a situação, amém. A nossa fé é testada e o nosso físico, os nossos sentidos entram em cena e você começa a ficar, amém. Nessa hora, meu irmão, olha para Deus e diz, olha para as ameaças e concede ao teu servo com mais ousadia, amém, continuar andando nessa direção. Essa não é a hora de desistir, essa não é a hora de parar. É impressionante. Você não pode diminuir o tamanho da fé desses meninos. Amém. Imagina o calor, eles caminhando em direção à fornalha e o calor chegando. Eles sentiram algo. Amém. Eu não sei como foi a experiência deles. Amém. Eu não sei qual foi a experiência desse casalzinho lá em Paraná. Amém. O vento destruindo, 10.000 ao teu lado, 1.000 à tua direita, pressão, a tua mente, o teu coração, os teus sentimentos, os teus olhos estão vendo certas coisas, o gigante na tua frente, e você diz, Deus, e você consegue enxergar além disso, dizer assim, Deus, concede ao teu servo com mais ousadia. Deus, eu preciso mais força agora, porque aumentou 7 vezes a pressão. Amém. E no fundo era isso que eles disseram. Deus, olha para as ameaças, eu preciso mais poder. Amém. E Deus diz, não tem problema. Amém. Eu quero repartir mais. Então, eu queria concluir com esse texto, Atos 4. Somente algo sobrenatural de Deus faz você ir em direção a uma fornalha e não desmaiar. Amém. Amém. Ninguém, quem é que vai em direção, amém, ao fogo? Sem resistir. A Bíblia fala que Daniel, pela fé, fechou a boca dos leões. A Bíblia fala. Então, olha a situação, meu irmão. Imagina o desespero de alguém sendo jogado numa fornalha. Provavelmente ia ter um cara de cada lado e eles esperneando. Não! Com o pavor da experiência. Amém. Imagina isso. Ninguém, em sua sã consciência, humanamente falando, amém, caminha em direção à fornalha. Amém. Como se fosse ir para o shopping. E foi o que eles fizeram. É uma fé contínua do início, no processo todo, eles estão crendo em Deus. Você percebe que você não pode, não é uma coisa, não é um instrumento que você usa de vez em quando, é uma vida que você tem na presença de Deus. Amém. E a Bíblia fala de Noé, de Daniel. Pegaram o Daniel. Daniel vai ser. Amém. Quem é que é jogado? Estou imaginando. Daniel. Daniel vai ser jogado na cova dos leões. E essa hora, nesse momento, é algo sobre-humano. O Espírito do Senhor vem sobre nós, uma graça sobrenatural para lidar com algo que é impossível, onde fé vem sobre a pessoa. Amém. Amém, que Deus nos ajude nesse tempo. Amém.
A minha oração é que Deus nos ajude, nos ensine e abre nossos olhos com o que Ele tem disponível para nós acessarmos, para lidar com as pressões que elas vêm e não agirmos, amém, estabanadamente, desesperadamente. Deus, por favor, amém, porque as nossas orações têm sido orações mais de desespero, quando diz assim, Deus, amém, é uma confiança, uma convicção, uma coragem sobrenatural para lidar com certas coisas. Eu falei assim, onde todo mundo, amém, pula fora, desanima e você diz, por alguma razão, você continua amanhã cedo crendo em Deus. Amém? Lidando com o que você está lidando. Amém? É sobrenatural de Deus isso. E nós vamos precisar dessa realidade. Então Deus, amém, chama Daniel, pela fé, ele disse, Daniel, pela fé, esses homens, eles estão na galeria da fé, ele creu em Deus, ele estava crendo em Deus. O que isso significa? Tem uma graça sobrenatural sobre nós. Amém? O poder de Deus descerá sobre ti, o Espírito Santo de Deus. Amém? É a minha oração nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus te enche, te renove, te visite para lidar com o que você está lidando quando sair desse lugar. É só na força do Senhor. Com coisas e que, amém, te treine para lidar com coisas que nós não fazemos ideia que nós vamos lidar. Que é uma das razões porque nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. É preparar o nosso coração para não ser pego de surpresa. Amém. Para quando alguma coisa acontecer, você diz assim, amém. Levanta a tua Bíblia e você olha assim. Amém. Amém? Então você está em Atos 4. Atos 4. Estou indo bem com o meu horário, eu acho. Graças a Deus. Atos 4. Sabe o que aqueles discípulos disseram em Atos 3? Eles disseram, eu não tenho prata nem ouro. Sabe o que aqueles homens na frente da fornalha disseram? Nada que eu tenho serve, mas uma coisa eu tenho fé em Deus. E o poder de Deus operou para eles lidarem com aquela adversidade. No caso dos discípulos, eu não tenho coisas naturais para usar, mas eu tenho o poder de Deus em nome de Jesus. E aí nós sabemos que a ousadia e a coragem que eles viveram. Então, um dos componentes, meus irmãos, da nossa fé é que o Espírito Santo vai nos dar e quer fortalecer na nossa vida, é um nível de coragem sobrenatural para lidar e continuar andando no meio dos teus desafios. Amém? Então, Atos 4, 29 diz, eles ameaçam. Então Deus diz para eles, vamos dizer, eles estão orando, Senhor, olha para as ameaças. Então, amém. Nessa noite, fala para Deus assim, essa é uma oração pessoal, eles oraram pessoalmente, eles foram ameaçados, ok? Fala para Deus isso, olha a Deus o que eu ouvi esses dias, o tipo de coisa que está me afetando, olha o que eu experimentei recentemente, essa situação está me apertando, Deus. Olha o que eu ouvi de fulano de tal, olha as ameaças, olha essa enfermidade que está me pressionando, olha por essa situação familiar, Senhor, olha, porque essas coisas falam conosco. Isso é como se você dissesse, Senhor, essas coisas que me aconteceram e estão me acontecendo, estão ameaçando a minha vida e estão me fazendo enfraquecer e me encolher, desanimar. Senhor, olha para essa situação. Deus, olha para a fornalha e concede aos teus servos. É pela fé. Eles venceram aquela situação pela fé. Olha para o gigante, Deus, que apareceu na minha frente. Amém. Nessa semana, que eu não esperava.
Olha para a montanha que está diante de mim. Amém. Que eu estou tendo de lidar. E concede ao teu servo força, coragem para continuar indo em direção. Amém. Em nome de Jesus. Continuar vivendo, continuar crendo, continuar. Concede aos teus servos. Ele fala, eu estou sendo ameaçado, concede ao teu servo coragem para fazer aquilo que eu vou ser ameaçado de novo e contra. Amém? Concede graça para mim ir na mesma direção que está indo contra mim. Amém? Que está. Concede graça, ó Deus, para mim ir nessa direção, com intrepidez. E aí ele diz assim, eu me disponho a crer e ser corajoso nessa hora, mas eu estou contando aqui com a tua mão. Estende tu, Deus, as mãos. Amém. Então, a história de Moisés no Egito foi assim. Tu crê, Moisés, agora vê a minha mão entrando em cena. Então, essa é a grande combinação que nós estamos esperando, que o Senhor, amém, estenda a sua mão sobre essa situação, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua... Amém. E que te dê a graça, e que para ti te dê força para continuar crendo, e que Ele, em cima da tua fé, ministre nessa situação e faça algo sobrenatural. Ele fala sobre curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Como eu disse no início, meu irmão, os ventos que nós sentimos na nossa vida, eles são ventos com capacidade de destruir. E nós sentimos muitas vezes essa pressão. Nós precisamos de uma graça extra, amém, de uma força extra. E que Deus nessa noite te renove, amém. Que Deus nessa noite te encha e que você saia desse lugar com essa ideia. Eu preciso desses momentos onde Deus me renova, amém. A Bíblia fala, enchei-vos do Espírito. Nós precisamos dessa força contínua, constantemente na nossa vida. Amém?